Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado dentro de oficina em Cruz de Rebouças. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jardim, São Paulo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 12 assassinatos. 5 dos homicídios ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 2.879 assassinatos, sendo 1.619 no interior e 1.260 no Grande Recife. Professor acusado de abuso em escola na zona oeste do Recife. A notícia com a repórter Priscila Cavalcante. O caso foi parar no Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, o DPCA. Pelo menos 4 adolescentes teriam sido abusadas por um professor substituto dentro de uma escola estadual na zona oeste do Recife. Segundo esta mãe, que não quis se identificar, disse que a filha de 14 anos foi uma das vítimas. Ela disse que estava no corredor da diretoria e o professor passou por trás dela, se esfregando nela. E ela falou que tinha um espaço para ele passar, mas só que ele passou se esfregando nela. E ela ficou com medo, ela não me falou, fiquei sabendo a mãe de uma amiga dela que aconteceu o mesmo fato com ela. E a gente não pode deixar isso impune, né? Porque elas são de menor e elas estão na escola para estudar, não para ser aliciada e sofrer esse tipo de violência dentro de uma escola. Como é que ela está agora? Ela está assustada, estava chorando. E a gente não pode deixar isso impune, né? Porque professor foi feito para ensinar, não para aliciar menor. Esta outra mãe, que também prefere não se identificar, contou que o abuso contra a filha dela aconteceu na sala de aula. Minha filha, há uma semana atrás, a amiga dela tinha sido assediada por esse professor. Ele tinha passado e tinha ralado nela, certo? Então, até aí, a amiga dela não falou nada para a mãe, não comunicou. Minha filha também ficou calada. Quando passou a ser com a minha filha chegou da escola, já foi me contando: mãe, aconteceu o seguinte, eu entrei na sala, eu estava na sala de aula, o professor ralou em mim, ainda olhou para minha cara, ainda ficou rindo, certo? Ainda me deixou constrangida, porque todos os amiguinhos da sala viu, entendeu? E logo após eu pedi para ir no banheiro, para ver se realmente aquilo que ele tinha feito, se esfregado em mim, se era impressão minha ou se ele tinha batido em mim. E eu tive a comprovação quando eu fui no banheiro, que cheguei no banheiro, que voltei do banheiro, ele estava na porta. Eu pedi a ele: por favor, professor, dê licença para eu passar. Ele estava na porta da entrada da sala de aula. No que ela pediu, ele não saiu da frente, ele continuou e ainda ficou dizendo: passe, passe. E ela dizendo: não vou passar, saia da frente para eu passar, certo? Então foi quando ele saiu da frente e ela finalmente conseguiu passar. Depois do ocorrido, a mãe procurou a escola para entender o que estava acontecendo. Mas, segundo ela, a atitude da diretora foi de tentar abafar o caso. Era para convocar os pais e as crianças envolvidas, certo? Para tirar satisfação como foi com aquilo, se ela queria falar com ele antes. Não, ela chamou as crianças, as adolescentes, dentro da sala dela, com ela e ele, certo? Para falar. Então, quer dizer, com certeza coagiu as meninas. Por quê? Porque se a gente alguém fez alguma coisa com a gente bota a pessoa de frente, ainda mais um adolescente com uma pessoa, certo? A gente logicamente vai ficar com medo de falar. As meninas chegaram até a pedir desculpa a ele, certo? Até desculpa professor, se a gente entendeu mal. Não tem como entender mal uma coisa dessa, não tem como entender mal. Uma coisa de ralar, uma coisa de se enfregar, uma coisa de tocar, isso aí não é entendimento mal. Isso aí ficou: não, vamos fazer uma reunião, isso não é caso de reunião, isso é caso de polícia, isso é gravíssimo. De acordo com outra mãe, a filha está traumatizada e não quer voltar à escola. Eu quero ir mais para a escola, aí por causa disso, né, porque uma coisa constrangedora, uma escola assim, né, que eu estudei nela, né, nunca teve motivo disso, e agora, numa semana que esse professor está na escola, bem dizer, já foi esse retrocesso todo, uma coisa que nunca tinha acontecido na escola.
O professor também esteve no DPCA para prestar esclarecimentos à polícia. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. A delegacia de Petrolina está investigando a morte do jovem Diogo Cavalcante da Silva, de 21 anos, assassinado a tiros, e o corpo encontrado em uma estrada carroçável no projeto Senador Dilo Coelho, pertinho de um canal no bairro Dan. Ele estava numa motocicleta, estava com um irmão de menor idade, quando foi emboscado e morto. A polícia também está investigando a morte do barbeiro Augusto César Araci de Souza, de 27 anos de idade. Ele morava na rua José Alberto Ramos Gonçalves, em Santa Cruz do Capibaribe, e foi assassinado com cerca de 15 disparos de arma de fogo por 2 homens em um carro Gol branco. De acordo com informações, ele vendia drogas lá na barbearia dele e estava inclusive tendo um caso aí com a mulher de um presidiário. A polícia vai investigar se a morte dele tem ligação com as drogas ou com esse relacionamento aí com a mulher de um presidiário. A delegacia de Serra Talhada está investigando a morte do jovem Arnor Pereira do Nascimento Júnior, que tinha 20 anos de idade. Foi assassinado a tiros na rua Projetada, na Coab, lá em Serra Talhada. De acordo com informações, ele teria antecedentes criminais por furtos e também entorpecentes, e seria inclusive usuário de drogas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Sepultado o corpo de homem encontrado morto em Rio, no bairro do Terbe, após ocorrência policial. A notícia com a repórter Suelen Brainer. O corpo de Lucas Olifaz, de 19 anos, foi sepultado no cemitério da Várzea, na zona oeste do Recife. A primeira a chegar no local para se despedir do jovem foi a auxiliar de serviços gerais, Sandra Santana, mãe da vítima. Em diversos momentos ela foi amparada por familiares. Durante a cerimônia fúnebre, a mãe pergunta por que o filho não foi retirado das águas, já que ele foi filmado dentro do rio Capibaribe. Alguém tivesse consciência na hora que ele estivesse se afogando de entrar ali e pegar. Porque eu vejo tanto histórico de bandido que a polícia corre atrás, que entra dentro de mato, que entra dentro da água, que salva os bandidos, e o meu não salvaram. A mãe diz ainda que não acredita que Lucas Olifaz estaria assaltando no bairro do Derby, versão apresentada pela PM. As coisas de Lucas eu catucava todos os dias. A cama de Lucas, as roupas de Lucas, o que tinha de Lucas eu catucava, porque eu sou uma mãe curiosa, viu? Eu entro, se ele estivesse bebendo, eu meti o dedo para ver o que ele estava tomando, mas eu acredito que meu filho não conheço, não. Você acha, então, que ele não estava praticando nenhuma ação? Não. E outra coisa, se esse simulado estava com ele, por que não caiu? Porque ele estava esse tempo todinho na água. Por que ele não caiu? A corrente que ele estava caiu. E por que o simulado ficou lá nos quartos? Ficou lá pregado. Eu tenho certeza que não é dele, não, porque eu nunca vi ele com isso. Eu nunca vi ele com isso. Mas a polícia agora vai investigar, né? Aí a gente vai saber da verdade. Devido ao avançado estado de decomposição, não houve velório. Apenas uma oração foi feita a pedido da família, antes do corpo do pedreiro ser sepultado no final da manhã. Eu tenho espírito consolador, meu pai, porque toda esta família, os presentes, aqueles que estão ausentes, meu pai. Suelen Brainer para o Bandeira 2. Agentes da delegacia de Palmares estão investigando a morte do jovem Jonas Carvalho Tenório Ferreira, que tinha 20 anos, morava na rua Dom Doutor Aracênio Costa, em Barreiros. Ele foi morto a bala na Travessa Vigário Bastos, na subida do quilômetro 2, no bairro Santa Luzia. A delegacia de Uricuri está investigando a morte de Ricardo Rodrigues de Carvalho, de 29 anos, um ex-presidiário, assassinado a tiros na rodovia Asa Branca, bairro Canacuí, que fica lá mesmo em Uricuri. Pedro Ferreira do Nascimento Neto, de 46 anos de idade, este trafegava de motocicleta quando foi emboscado e assassinado a tiros no sítio Lagoa do Riacho, zona rural de Itacaratu. Crime praticado por 2 homens desconhecidos que estavam encapuzados. Luzia Aparecida Lázaro Galvão da Silva, de 41 anos de idade, conhecida por Cessa, residente na rua da Pisa, no bairro Santa Terezinha, em Olinda. Ela foi assassinada e o corpo encontrado debaixo da marquise de uma loja na rua Coronel João Lapa, no Varador, em Olinda. De acordo com informações, foram 2 homens numa motocicleta
que mandaram que as pessoas se afastassem dela, que ela estava com outras pessoas, mandaram se afastar e daí cometeram o crime, mataram Cessa, Luzia Aparecida Lázaro Galvão da Silva, que segundo informações usava drogas. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lucas Santos de Oliveira, de 16 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros de pistola 380 na rua Canadá, no Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. Os criminosos, inclusive, levaram o celular da vítima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz morre baleado dentro de uma oficina em Cruz de Rebouças. Jovem assassinado a tiros no bairro do Jardim, São Paulo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Ligados com a gente na Jornal Comerciante Ilmar, lá no cemitério de Paulista. No mercado de Paradiba estão lá Valdomildo e Didi da Carne de Sol. No Melódromo Módulo 2 estão lá ligados com a gente Neném do Calçado, Rafacel, Limacel, Léocel e também Cicinho Cel. E ainda tem as meninas da loja de maquiagem Pickmake. Na Orla do Janga estão ligados com a gente Jim Kelly do Brinquedo Inflável e Vicente do Bar do Caranguejo, o nosso bar. E no Janga também estão ligados com a gente Manuel do Coco, Dona Elda, Nado da Batata Frita e também Rosa do Cafezinho. Os funcionários da Escola Aquarela, Escola Aquarela, que fica ali no loteamento Conceição em Palmarelo Paulista, Clarice, as irmãs Clarice, Cleide Chaves e Célia, e também Henrique, a esposa Roberta Meira, e também Michele de Paratiba, esposa de Cleiton, e a rapaziada da Nordeste Vedação, na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Oswaldo Oliveira, Francisco, Marina, Letícia e também Lívia. Carla do Bar na UR4, Messinho do time do Bangu, presidente do time do Bangu, lá no Ibura, Rodrigo, diretor, e também Saulo e ainda Givaldo, o conhecido governador. Jordão Refrigeração na Avenida Maria Irene, no bairro do Jordão, Nininho e Fernanda estão lá. Davi e Fátima no conjunto Praia do Janga. O sargento PM Torres da ACS, na rua São José da Coroa Grande, em Palmarelo Paulista, estão lá. Joel da Caçamba e a esposa Cessa. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça, na primeira travessa Carmelita, comunidade Jardim Piedade, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, bem pertinho de um mercadinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O segurança Haldney Charles do Nascimento, de 31 anos de idade, residente na rua Carolina Borba de Lima, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, foi alvejado com disparos de arma de fogo lá no parque por elementos desconhecidos, sendo levado para a unidade de pronto atendimento ao Palácio de São Lourenço, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu, e o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal.
Lucas Mateus Martins da Costa, jovem com 22 anos, residente na rua Carlos Gomes, no bairro da Mostardinha. Ele foi alvejado com cerca de 7 disparos de arma de fogo na rua Major Mário Portela, no bairro do Bongi, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o posto médico da Mostardinha, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. 2 jovens foram assassinados, um deles sem identificação e o outro é Manuel Messias Índio da Silva, de 14 anos. Segundo informações, os dois teriam envolvimento com as drogas e foram assassinados a bala na rua do Bom Conselho, no município do Bom Conselho. Os corpos foram desovados naquela localidade e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Sebastião Corrêa Santos, cidadão de 53 anos de idade, vigilante da empresa Central de Negócios. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Travessa Barão de Moreno, no sítio Queimadas, em Moreno. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. O mecânico de motocicletas Davi Simão Pereira, residente no bairro Nova Cidade, em Escada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na oficina no qual trabalhava, localizada na Avenida Zenóbio Lins, no bairro Riacho do Navio, lá em Escada. 2 homens de uma motocicleta preta cometeram o crime, cujos motivos são desconhecidos. Francisco Eduardo Barbosa da Silva, de 34 anos, foi assassinado a bala pertinho do lixão de Oricuri. 3 homens em um carro Gol preto de placa não fornecida mandaram ele colocar as mãos na cabeça e aí cometeram a execução. O corpo de Francisco Eduardo Barbosa da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Francisco Paulino das Neves, um idoso de 80 anos de idade, foi atropelado no último dia 17 na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, em São Martim, por uma motocicleta XRE 300 cilindradas, levado para o Hospital da Restauração. O idoso Francisco Paulino das Neves faleceu ontem devido à gravidade dos ferimentos e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. É o Wilson Neuberg da Silva, de 41 anos, sofreu um acidente automobilístico na PS-75 no sítio Jardim, em Itambé, sendo levado para o hospital local, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. André Ricardo Rodrigues da Silva, de 29 anos de idade, ele trafegava de motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado. O acidente aconteceu na rua Manuel Borba, em São José da Coroa Grande. Ele estava internado aqui no Recife, no Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um adolescente de 16 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Coronel Portela, no Alto Bonito, na cidade de Bonito. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na emergência no hospital local. O senhor Jorge Ricardo Sobral, de 57 anos, e a mulher Marta Andréa Gomes, 51 anos, foram agredidos a golpes de faca peixeira no estabelecimento penal, lá em Vitória de Santo Antão. 2 adolescentes que foram levados no hospital local. Sivaldo Lugero da Silva, de 34 anos de idade, residente na primeira travessa da linha velha, em Jaboatão dos Guararapes, e um outro rapaz, esse não identificado, eles após ter roubado um veículo de aplicativo, foi perseguido pela polícia militar, reagiram, um deles foi baleado, porque reagiram com a polícia, foi baleado na perna e socorrido na unidade de pronto atendimento ao UPA da Imbiribe. Eles roubaram o carro lá pro lado de Jaboatão, e na rua Ernesto de Paula Santos, em Boa Viagem, eles reagiram com a polícia, acabou um deles sendo baleado, que foi justamente o Sivaldo Lugero da Silva, de 34 anos, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira. E agora, Chaveirinho, os aniversariantes de hoje, quarta-feira. Cristina Polinário, completando 50 anos hoje, mora no Alto do Maracanã. Ela é irmã de Sandra, Fátima, Andréia, Lúcio, Luciano, Nelson, Marcelo e também o estivador aposentado Marcos Bola, de Santo Amaro.
Edilza Rodrigues Diogo, ela mora na Vila Mauricé, também está aniversariando. Adriano do restaurante Delícias do Rancho, lá em Pautádio, também está aniversariando. Adriano e Lely, completando 10 anos de casados, o casal que mora no Alto da Foice. Geraldo Marinho Ribeiro e Angelita Ferreira da Silva são sócios da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. E agora o aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje o sargento Josimar Paiva Cordeiro. Josimar Paiva Cordeiro é o aniversariante da MERP PMBM. Um rapaz, quando viu a polícia militar, tentou se desfazer de 4 papelotes de maconha, mas acabou preso na rua Emília da Mota, no bairro Heliópolis, em Garanhuns. João Alberto Corrêa, de 29 anos de idade, foi encaminhado à delegacia local. A polícia prendeu um homem na cidade de Carnaíba, sertão do estado. Ele teria espancado e ameaçado a ex-companheira de 24 anos de idade. E ainda, minha gente, teria sequestrado o filhinho de apenas 8 meses. E segundo informações, ele já estava preparado para matar a criança. Ele, que tem 26 anos de idade, foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Um problema no sistema de freio de uma carreta provocou um incêndio no veículo que transportava tecidos, madeiras e outros produtos. O caso aconteceu na BR-423, altura do quilômetro 81, em Jucati, no Agreste do estado. O motorista conseguiu sair a tempo e a carreta ficou parcialmente destruída. O pessoal do Corpo de Bombeiros ainda esteve no local. Idoso de 105 anos detido suspeito de estuprar criança de 3 anos em Riacho das Almas, no Agreste do estado. Segundo a polícia, um vídeo foi gravado com imagens onde o suspeito teria pedido para a vítima abaixar as roupas para poder tocar nas partes íntimas da criança. A polícia militar foi acionada e conduziu o suspeito para a delegacia. Em Boa Viagem, zona sul do Recife, um homem finge ser cliente para assaltar uma clínica de estética e odontologia. O crime foi filmado. Nas imagens, o suspeito entra no estabelecimento e, após sentar e analisar o ambiente, saca a arma e anuncia o assalto. O caso é investigado pela delegacia do bairro. A delegacia de Boa Viagem também está investigando a ação de um homem que teria se passado por funcionário para furtar hóspedes de um hotel no bairro. As câmeras de segurança do local registraram toda a movimentação do suspeito desde a chegada até a saída. Segundo a polícia, ele levou 2 mochilas com pertences das vítimas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz morre baleado dentro de uma oficina em Cruz de Rebouças. Ítalo da Silva Genésio, com 28 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Canadá, na Vila Saramandaia, em Igaraçu. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de uma oficina. Oficina MM Molas, localizada à margem da BR-101 Norte, na estrada de Manjope, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. E atenção! Jovem assassinado a tiros no Jardim São Paulo. André Ricardo Alexandrino Cabral foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de uma casa na rua Tupinaré, no bairro do Jardim São Paulo. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.